E aí, galerinha bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Então vamos voltar para nossa aula de física. Então logo depois da vinheta a gente começa. Um abraço! Olá, gente bonita, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certo. Pessoal, seguinte, nas aulas anteriores, né, a gente falou sobre potência e rendimento. Na aula de hoje, a minha proposta é o seguinte: para a gente ir lá na seção Hora do Estudo, na página 64, e vamos fazer as atividades número 10 até a número 17, tá? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para você que dê um pause no vídeo aí, tá? Na aula, e comece a fazer as questões, faça as questões, número 10 até número 17, e depois que você conseguir, você volta a dar play no vídeo que eu venho com as resoluções, tá certo? Muito bom. Então eu aguardo vocês. Até mais. E aí, gente bonita, conseguiram então fazer as questões? Vamos lá, vamos fazer a correção? Então vamos lá começar pela 10. Olha só, questão número 10. Um elevador de 500 kg deve subir uma carga de 2,5 toneladas a uma altura de 20 metros, em um tempo inferior a 25 segundos. Qual deve ser a potência média mínima do motor do elevador em quilowatts? Então, dado a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então, vamos determinar essa potência, galera. Temos o seguinte: a potência é dada pelo trabalho sobre a unidade de tempo, né? Então, nós temos que a potência nessa situação é dado pela massa vezes a gravidade vezes a altura, né? Dividido pelo tempo. Por que massa vezes gravidade vezes a altura? Porque nós não temos o trabalho, e nós sabemos que o trabalho é dado pela massa vezes gravidade vezes a altura, que é o trabalho da força peso, tá? Então massa vezes gravidade vezes o quê? O deslocamento que eu preciso elevar essa massa, que é a altura. Muito bem. Então nós temos o seguinte: a massa total desse sistema é de 500 kg do elevador, mais 2.500 kg daquilo que deve ser elevado, tá? Vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que é 20, dividido por 25 segundos. Logo, nós temos, então, resolvendo isso aqui, 3.000 vezes 10 vezes 20. Então, nós temos 60.000 dividido por 25, um valor de 24.000 watts, ok? Como nós precisamos determinar essa potência em quilowatts, nós vamos dividir esse 24.000 por 1.000. Quando eu divido por 1.000, então agora eu tenho a potência em quilowatts. Então, ou seja, 24 quilowatts. E aí nós temos que anotar a alternativa. E a alternativa que melhor corresponde é a alternativa C. E aí vamos para a questão número 11. A questão número 11 diz o seguinte: uma caixa com 1 litro de leite tem aproximadamente 1 kg de massa. Considerando a gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, se ela for levada verticalmente com velocidade constante 10 centímetros em 1 segundo, a potência desenvolvida será aproximadamente quanto? Então, olha lá, pessoal. Veja que eu tenho novamente que determinar a potência, e sabemos que essa potência é dada pelo trabalho dividido pelo tempo. De novo, eu vou determinar o trabalho usando a expressão massa vezes gravidade vezes altura, dividido o quê? Pelo tempo, para encontrar essa potência. Nós sabemos então que a massa desse litro de leite é de 1 kg, né? Vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, vezes a altura, que é de 10 centímetros, ou 0,1 metros. Vamos lembrar disso aqui, né, gente? Porque eu tenho que sempre colocar no sistema internacional. Sistema internacional, para a medida de comprimento, é o metros, dividido por
1 segundo. Então, quando eu resolver, ó, 1 vezes 10, 10 vezes 0,1 vai dar 1, dividido por 1 é 1. Então, eu tenho que a potência é de 1 watts. Não preciso escrever com a notação científica. A potência é igual a quanto? 1 watts. Somente isso, ok? Então, vamos para a questão que nos diz o seguinte, né? É uma questão lá da PUC de Minas, lá de Minas Gerais, né? Tem um texto introdutório ali. Vamos ler esse texto, ó. Industrialização à base de água. Pode parecer exagero afirmar que a água foi um dos elementos mais importantes para a Revolução Industrial ocorrida na Europa no século XVIII. O exagero desaparece quando lembramos que o principal fator das mudanças no modo de produção daquela época foi a utilização do vapor no funcionamento das máquinas a vapor aperfeiçoadas por James Watt por volta de 1765. Essas máquinas fizeram funcionar teares, presas, olarias, enfim, substituíram a força humana e a força animal. James Watt estabeleceu a unidade de cavalo-vapor, ou horsepower, que em valores aproximados é a capacidade da sua máquina de levantar uma massa de 15.000 kg a uma altura de 30 centímetros no tempo de 1 minuto. Hoje, a unidade de potência no sistema internacional de unidade é o watt, em homenagem a James Watt, considerando-se uma máquina que opere com uma potência de 2 vezes 10 elevado a 4 watts, o trabalho que ele realizaria em 1 hora é de aproximadamente... Muito bem, gente. Apesar do texto introdutório aí ser um pouco longo, né? A questão ela não é tão difícil. Ele pede ali, então, qual é o trabalho realizado por uma máquina para que ela dispense ali uma potência de 20.000 watts, né, ou 2 vezes 10 elevado a 4 watts, em 1 hora. Bom, então vamos recorrer àquela equação da potência. Tem que a potência é dado pelo trabalho dividido pelo tempo. Então, como eu quero determinar o trabalho, eu vou multiplicar, então, cruzado aqui, ó. Então, eu tenho 1 aqui embaixo, multiplico pelo trabalho. Então, 1 vezes o trabalho é trabalho. Potências vezes o tempo. Então, potência vezes o tempo, ok? E agora, o que eu tenho que fazer? Vou substituir. A potência nós sabemos, que é 2 vezes 10 elevado a 4. Vezes quem? Vezes o tempo, que é de 1 hora. Mas 1 hora é 3.600 segundos, né? Lembra lá, 60 vezes 60 é 3.600. Vamos deixar em notação científica? Vou até escrever aqui, ó, para você poder lembrar. 3.600 é o mesmo que 3,6 vezes 10 elevado a quanto? A vírgula está aqui, ela vai andar 3 casas para a esquerda. Quando ela anda para a esquerda, nós temos que adicionar 3 no expoente. Muito bom. Agora basta multiplicar. 2 vezes 3,6, 7,2. Multiplicação de potências de mesma base. Conserva a base e adiciona os expoentes. Então, 10 elevado a 7. Então, o trabalho que essa máquina vai dispensar ou ela vai realizar para fazer esse trabalho aí com uma potência de 20.000 watts em 1 hora é de 7,2 vezes 10 elevado a 7. Ou seja, a alternativa A dessa questão número 12. Questão número 13, galera, nós temos o seguinte, ó. Um guindaste eleva um pilar de 2.500 kg a uma altura de 10 metros em 4 segundos. Determine a potência do guindaste considerando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Ótimo, galera. Então a gente tem que fazer o seguinte, descobrir qual é a potência desse guindaste, né, para elevar essa massa de 2.500 kg a uma altura de 10 metros, né? Então, primeiramente, a gente faz o seguinte, vamos determinar o trabalho. Veja só, eu sei que essa massa está sendo elevada, né, pelo guindaste e a pretensão é de que seja uma elevação de 10 metros. Muito bom. Então, esse movimento ele é contrário à força-peso. Se é contrário à força-peso, nós temos um ângulo formado entre a força-peso e o deslocamento de 180 graus. E aí vamos lembrar, como é que a gente determina o trabalho nessa situação?
A gente tem que o trabalho é dado pela força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre o deslocamento e a força, né? Então, vamos lá. Força-peso é dado pela massa vezes quem? Aceleração da gravidade. Então, massa 2.500 vezes a aceleração da gravidade 10 vezes o deslocamento que se vai elevar essa massa, que é 10 metros, vezes o cosseno de 180 graus, que é menos 1. Então, eu tenho que o trabalho para elevar essa massa de 2.500 quilos, né, que corresponde a 25.000 newtons, a uma altura de 10 metros, é de menos 250.000 joules. Ou seja, é um trabalho resistente. Dá para perceber que é resistente, né? A força-peso está para baixo e o movimento está para cima. Então, nós temos um trabalho resistente. Agora, eu determino a potência, tendo o trabalho e tendo o tempo que foi nos dado no exercício. Então, a gente vai fazer o seguinte: potência é esse trabalho dividido pelo tempo. A potência, que nós já sabemos, é dado pelo trabalho sobre o tempo. Esse trabalho é de 2.500 joules dividido pelo tempo, que é de 4 segundos. Logo, a potência da máquina é de 62.500 watts, ok? Questão número 14. Considerando-se um determinado laser que emite um feixe de luz cuja potência vale 6 miliwatts, é correto afirmar que a força exercida por esse feixe de luz quando incide sobre uma superfície refletora vale quanto? E é para a gente considerar ali aquele C, gente, é a velocidade da luz, tá? A velocidade da luz igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, tá? Uma informação bastante importante. Em física, a gente tem que lembrar qual é a velocidade da luz, que é de aproximadamente, então, a 300 mil quilômetros, ou 300 milhões de metros por segundo. Então, vamos lá. O que a gente tem que fazer? Eu sei que a potência é dada, vou escrever novamente aqui, ó, equaçãozinha. Potência é dado pela força vezes a velocidade vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Mas sabemos que o ângulo formado entre a força e o deslocamento é o ângulo de 0 graus. Olha só, eu tenho aqui a força e tenho aqui o deslocamento ΔS. Então a força desse laser, né, desse raio luminoso, tem a mesma orientação, mesma direção e mesmo sentido do deslocamento da luz. Então, o ângulo formado é um ângulo de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é igual a 1. Então, nós temos que a potência é dada pela força vezes a velocidade. Nesse caso, que velocidade? A velocidade da luz. Ótimo, então temos que a potência é a força vezes a velocidade. Como eu quero determinar a força desse raio luminoso incidente na superfície refletora, vou fazer o quê? Vou passar dividindo a velocidade. Então eu tenho que a força é a potência dividido pela velocidade. Então essa força, qual é a potência? Foi dado para a gente lá. 6 miliwatts. Quando eu falo mili, gente, nós temos o quê? Um submúltiplo, que é 10 elevado a menos 3. Tá? Então 6 vezes 10 elevado a menos 3. Ou tem gente que está pensando assim, professor, não poderia ser 6 dividido por 1.000? Pode. 6 dividido por 1.000 é o mesmo que 6 vezes 10 elevado a menos 3. Mas como nós já sabemos trabalhar com notação científica, e é muito interessante trabalhar com notação científica mais simples, vamos deixar dessa forma, tá? Então, dividido pela velocidade da luz, 3 vezes 10 elevado a 8. Então, vamos lá. 6 dividido por 3 é igual a 2. 10 elevado a menos 3 dividida por 10 elevado a 8 é igual a 10 elevado a menos 11. Lembra lá, divisão de potência de mesma base, conserva a base, subtrai os expoentes. Ok? Então temos aí a resposta. Essa é a força. Tem alternativa para a gente marcar? Tem. Então a alternativa correta é a letra
E. E vamos para a questão número 15. Questão número 15 diz lá: um automóvel se desloca em uma estrada plana e reta com velocidade constante V igual a 80 km por hora. A potência do motor do automóvel é P igual a 25 kW. Agora o múltiplo, tá? Não é um submúltiplo do watts, agora é um múltiplo. Supondo que todas as forças que atuam no automóvel são constantes, calcule o módulo da força de atrito total em Newton. Olha só, galera, nessa questão número 15, nós temos o seguinte: forças atuando no automóvel, e esse automóvel está se movimentando com a velocidade constante. Então a gente lembra que pela primeira lei de Newton, se esse móvel está com velocidade constante, é porque a força resultante é igual a zero. Então eu vou tentar aqui desenhar, aqui no cantinho, vou tentar fazer aqui uma ilustração do automóvel. A gente tem aqui a incidência de algumas forças, né? A força normal, a força peso, onde a força normal e a força peso se anulam, tá? E aí nós temos uma força, que é a força motora, e contrária à força motora, nós temos a força de atrito. Dá para entender que essa força motora, em módulo, é igual a essa força de atrito. Por quê? Porque esse móvel está com velocidade constante. Então, se eu determinar qual é a força motora, consequentemente eu sei qual é a força de atrito. Então, vamos lá. Como é que a gente vai determinar essa força motora? Eu já sei qual é a potência do motor. Sei qual é a velocidade do automóvel. Então, pela relação potência igual a força vezes velocidade, vezes o que? O cosseno do ângulo formado entre a velocidade e o movimento, né, o deslocamento. Então, nós temos condições de determinar a força motora. Tá? Por que não está aparecendo o cosseno do ângulo? Porque é o cosseno de 0 graus, conforme a gente tinha feito na questão anterior. O ângulo formado entre a velocidade e o deslocamento é de 0 graus. E o cosseno de 0 graus é 1. Então não preciso colocar ali. Então vamos continuar. A potência do motor é de 25 kW. Aquele quilo é um múltiplo do watts, tá? Que é o mesmo que multiplicar por 1000. Então é 25 vezes 10 elevado a 3. Então é 25.000. Igual a força motora vezes a velocidade. Olha só, muita atenção. A velocidade é 80 km por hora. Mas eu tenho que usar o Sistema Internacional de Unidade. Então 80 dividido por 3,6. E aí vamos dividir 80 por 3,6. Vou ter um certo resultado. Esse resultado vai dividir quem? 2.500. Então eu tenho que a força motora é de 1.125. Se eu determinei então a força motora, e já sabíamos que esse móvel está com velocidade constante, logo a força de atrito também é de 1.125, só que contrária à força motora. Ok? Muito bom. Vamos para a questão número 16. Um motor utiliza uma potência de 600 watts para realizar determinada tarefa e tem uma potência dissipada na forma de energia sonora e térmica de 200 watts. Qual é a eficiência desse motor? Muito bem, galera. Então vamos lá, uma questão tranquila de se resolver, tá? Simples. Deixa eu puxar aqui o celular um pouquinho mais para baixo, tá? Para poder facilitar. Olha só. Se o motor ele utiliza 600 watts e dissipa 200 watts, então nós temos que a potência total vai ser a somatória, ou a somatória, né, dessas potências que ele está consumindo. Tá? Então ele está utilizando 600 e está perdendo, está dissipando 200. Então a potência total fornecida ao motor é de 800 watts. Como é que nós determinamos o rendimento? O rendimento é a razão do quanto de fato o motor está usando pelo total de energia, né, pelo total de potência que está sendo fornecido a esse motor. Então ele está utilizando para realizar a ação 600, que é a potência útil, pela potência
total, que é 800. E quando dividimos 600 por 800, teremos o valor de 0,75. E esse 0,75 em porcentagem, então vamos multiplicar isso aqui por 100, teremos quanto? 75%. Ok? Vamos para a questão número 17. A 17, uma questão do ITA, diz o seguinte: projetado para subir com velocidade média constante a uma altura de 32 metros em 40 segundos, um elevador consome a potência de 8,5 kW de seu motor. Considere que seja de 370 kg a massa do elevador vazio e a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Nessas condições, o número máximo de passageiros de 70 kg cada um a ser transportado pelo elevador é de... Galera, então essa questão nós temos que fazer algumas coisas, né? Primeira coisa que a gente tem que fazer é coletar os dados. A gente sabe que a potência desse elevador é de 8,5 kW, né? Conforme nós temos aqui, ó, 8,5 kW, que corresponde então, né, vezes 1000, 8.500 watts. Tá. E agora a gente vai tentar explorar o que nós temos ali além dessa informação da potência. É dado para a gente também que esse elevador ele vai subir com uma velocidade constante. E pretende-se que ele suba então 32 metros em 40 segundos. Então com isso a gente consegue determinar a velocidade média desse elevador. Como que eu determino a velocidade média? É o espaço que ele vai percorrer pelo tempo. 32 dividido por 40. Então 0,8. 0,8 o quê? Metros por segundo. Isso é velocidade constante. Tá? Outra coisa que a gente consegue determinar, qual é o peso total que esse elevador vai ter para subir esses 32 metros. Tá? É claro que é o peso total em função do número de passageiros. Como é que a gente vai fazer isso? Ó, peso total, vamos lembrar, segundo a lei de Newton, né? É a massa vezes quem? Massa vezes a aceleração da gravidade. Então esse peso total é dado pela massa do elevador, 370 kg, mais quem? O número de pessoas, N, vezes 70, o número de pessoas com 70 quilos, tá? Então ali, o elevador vai ter quantos quilogramas de massa, né? Se for uma pessoa. Então vai ser 370 mais 70, beleza? Então esse N é o número de pessoas. E aqui então nós temos a massa que vai estar no elevador, vezes quem? A aceleração da gravidade, que é 10. Então agora eu tenho uma sentença que me dá o peso desse elevador, né, nesse elevador, contando com ele, em função do número de pessoas. Tá, então vamos deixar ele quietinho aqui, porque a gente agora pode explorar a equação da potência em função da força que o elevador está realizando para elevar essa massa, esse peso todo. Porque nós já temos a velocidade, nós já temos a potência, então eu tenho condições de descobrir o quê? Essa força. E essa força, ela tem que ser exatamente igual, em módulo, ao peso total. Por que que tem que ser igual? Porque ele está subindo com velocidade constante. Lembra lá, né? A gente até fez no exercício anterior. Se está subindo com velocidade constante, é porque a força resultante é igual a zero. Quer dizer que a força que está sendo aplicada para cima é igual à força que está sendo aplicada para baixo. Muito bom. Então vamos lá. A potência é de 8.500 watts. A força é o que nós já encontramos aqui, ó. 3.700, né? Vou fazer a multiplicação. 10 vezes 370, 3.700. 10 vezes 70, 700. Então, essa expressão vezes o quê? A velocidade 0,8. E agora a gente vai resolver. 0,8, ó, vamos aplicar de novo o chuveirinho. Vezes 3.700. Então, 2.960. 0,8 vezes 700. 560. Pronto. Agora eu tenho uma equação do primeiro grau
que a gente vai resolver letra para um lado e número para o outro. E nós vamos encontrar esse n. Então vamos lá, 8.500 menos o quê? 2.960, ó, passou para cá. Diminuiu, nós teremos um valor de 5.540. Agora, esse 560 que está multiplicando o n vai ter que dividir o resultado, ó. 5.540 dividido por 560. Então, nós temos um número aproximado de 9,89 pessoas. Bom, nós não podemos ter 9,8 pessoas ou 9,9 pessoas. Ou vai ser 9 pessoas ou vai ser 10 pessoas, tá? É claro que isso aqui é o número máximo de pessoas. Então eu não posso colocar 10 pessoas no elevador, porque ele não vai suportar, não é indicado. Então eu tenho que colocar quantas pessoas? Tem que colocar 9. Então essa é a resposta. Então nós temos que marcar a alternativa C. Ok, gente bonita? Então esses são os exercícios da sessão Hora do Estudo, né? Na página 64, né? Questão número 10 até a questão número 17. Espero que vocês tenham entendido, tá certo? Essas questões aí sobre potência, rendimento, trabalho, a relação deles, né? E se não entenderam, se tem dúvida, vocês já sabem. Tá aí na videoaula os meus contatos, né? As redes sociais. Pode entrar em contato comigo a hora que vocês quiserem, tá? Assim que eu tiver disponibilidade, eu respondo para vocês, tá bom? Forte abraço a todos. Fiquem com Deus.